Bom dia! Tudo bem, gente? Hoje é dia 22 de agosto, estamos aqui. Vamos estudar hoje o capítulo 22 de Provérbios. Olha só, estamos há 22 dias cumprindo esse propósito maravilhoso que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês aprendizados de princípios que nós, seguindo eles, nós teremos vitória na nossa vida. E assim, é muito bom a gente saber que nós já estamos quase concluindo a nossa meta, né? Que são os 31 dias. Estamos quase concluindo e isso reforça a nossa crença de capacidade. Porque quando você começa uma coisa e você consegue terminar, quer dizer, você manda um comando para o seu cérebro de que você é capaz. Porque muitas pessoas iniciam e param no meio do caminho tudo que elas começam. E nós estamos aqui hoje, já é 22 dias, estudando, tirando um tempo para fazer nosso devocional, criando um novo hábito na nossa vida. Olha que maravilhoso! Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo que está entrando aí. Sejam muito bem-vindos à nossa série de Provérbios em 31 dias. Tenho certeza que vocês já tiveram muitos ganhos. Mesmo quem não conseguiu participar todos os dias, eu tenho certeza que o dia que participou, vocês tiveram ganhos. Porque não tem como não ter ganho, né, gente? Não tem como a gente não ter ganho quando a gente estuda a palavra. Ela vem de encontro com a nossa necessidade, com certeza. E aí, hoje, dia 22, o tema é generosidade abre portas. Bom dia, Técio, a paz do Senhor Jesus. Técio ontem me mandou um testemunho maravilhoso, gente. Fiquei tão feliz de ler, graças a Deus. Bom dia, minha sogra, tudo bem com a senhora? Minha sogra tá firme e forte aí, estudando a palavra junto comigo. Olha que bênção. A internet hoje é um canal de bênção, né? Se a gente souber usar para o bem, é um canal de bênção. Da gente poder estar perto, estar aprendendo as coisas, às vezes sem nem sair de casa, né? Isso é muito bom. Então, vamos começar o nosso devocional? Vamos? Vamos orar ao Senhor, fechar os nossos olhos. Bom dia, Rose, minha cunhada. A família tá aqui, gente, olha. Graças a Deus. Eu vou desativar os comentários aqui, tá, gente? Pra gente orar. Aí depois a gente volta a comentar de novo. Vamos fechar os nossos olhos. Deixa eu aumentar esse louvor. A sua presença é suficiente, ó Deus. Louvado seja o Senhor pela tua presença, meu Pai. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder do sangue de Jesus. Nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas nesta hora, meu Deus. E pedimos ao Senhor que abençoe o nosso dia, abençoe a leitura da Tua palavra, que o Senhor esteja enchendo os nossos corações com Teu Espírito Santo, para que possamos transbordar no dia de hoje, na vida de todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Que o Senhor esteja enchendo a nossa boca, ó Pai, de palavras sábias, de palavras que curam, de palavras que libertam, de palavras que trazem alegria onde quer que nós chegarmos. E que nesse devocional do dia 22, o Senhor possa abrir a nossa mente para compreender todos os segredos que o Senhor deixou para nós aqui na Tua palavra no dia de hoje. Seja, ó Deus, o nosso convidado principal, porque o Senhor é tudo para nós. Porque tudo o que fazemos é para a honra e a glória do Teu nome, ó Deus. Nós Te louvamos pela Tua presença, nós Te louvamos por mais um dia de vida, nós Te louvamos por cada vida que tem absorvido a Tua palavra, se alimentado da Tua palavra. Nós Te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, porque a Tua mão de poder está sobre nós, porque nós sabemos que o nosso caminho está todo escrito pelo Senhor, e que o Senhor é quem direciona, o Senhor é a força da nossa vida.
Te pedimos que abençoe, ó Deus, o nosso devocional de hoje. Usa a minha vida nas tuas mãos conforme o teu querer e a tua vontade. Faça de mim a tua vontade. Nós clamamos assim em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, gente. Estamos agora aptos, para fazer a leitura da palavra no dia de hoje, para aprendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Então, Provérbios 22, quem está chegando hoje, Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi, o homem mais sábio que já viveu aqui nessa terra, o homem mais rico, o homem que conseguiu multiplicar riquezas e nos deixou ensinamentos, princípios, que se nós seguirmos esses princípios, nós teremos sucesso, vitória, paz, prosperidade e agradaremos a Deus, teremos a vida eterna, Então, o primeiro versículo do capítulo 22, ele fala assim: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Olha só. Então, a boa reputação. O que é boa reputação? É o seu nome, Se você tiver uma boa reputação, tem alguma coisa me incomodando aqui, algum cabelinho. Se você tiver uma boa reputação, um nome que você zela por ele, se a sua fama do que você é correr longe, se você tiver essa boa reputação, vale mais do que você ter grandes riquezas, do que você ter bens, do que você ter a conta cheia de dinheiro no banco, do que você ter várias posses. Então Salomão está nos ensinando aqui que a gente tem que zelar mais pelo nosso nome, pelas coisas que as pessoas veem em nós e pensam de nós e falam de nós, do que de enriquecer. Olha só, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Então, você desfrutar das bênçãos que vêm através de você, ter um bom testemunho, de você ser uma pessoa que dá testemunho do Evangelho, que dá testemunho do que Deus faz na sua vida, vale mais do que você desfrutar de ouro, do que desfrutar da prata, do que desfrutar do dinheiro que você usufrui com o seu trabalho. Então, melhor a gente manter o nosso nome limpo, íntegro com todos, do que a gente manter o nosso nome sujo e com dinheiro no bolso. Olha só, uma boa reputação te coloca em lugares que você não imaginava chegar. Da mesma forma que a mentira corre muito rápido, que uma notícia corre muito rápido, o nome da gente também. Aquilo que você faz é mais prazeroso, Salomão está falando que é muito melhor as pessoas falarem de você, mas das coisas boas que você faz, da sabedoria que você tem, do zelo que você tem, da integridade que você tem, da fidelidade que você tem, do que as pessoas falarem: lá vai o mentiroso, lá vai aquele que dá golpe em todo mundo, lá vai aquele ali que trai o marido, lá vai aquele ali que trai a esposa, aquele cara lá é conhecido por dar golpe em todo mundo da cidade. Então, o que adianta o cara ter 1000 posses onde ele mora, mas ser conhecido como o que passa a perna em todo mundo, com o que dá golpe, que está devendo metade da cidade, com a mulher que é safada, com o homem que é safado, o homem que é sem vergonha, aquele homem ali tem metade da cidade é dele, mas aqui, cada dia está com uma mulher diferente. Então, a boa reputação vale mais do que o ouro e a prata. E o dinheiro pode até comprar acesso em algum lugar. Pode fazer você entrar em lugares que às vezes você sem dinheiro não entraria. Mas o dinheiro não vai fazer você se manter naquele lugar. Por quê? Porque talvez você vai para um lugar de pessoas que têm a mesma quantidade de dinheiro que você tem. E aí o dinheiro não vai ser suficiente para te manter naquele lugar. E as pessoas do bem, as pessoas que são íntegras, retas e honestas, elas gostam de ter perto delas pessoas também que têm boa reputação, que têm um nome zeloso, que têm um nome limpo, que têm um nome
de pessoas que fazem o bem, né? Pessoas bem-sucedidas, elas não querem ter perto dela pessoas trapaceiras, pessoas traidoras, pessoas falsas. Então, por isso que Salomão fala que a boa reputação precede a honra. Antes de você ser honrado, você tem boa reputação. E ela vai te abrir portas. Às vezes você não precisa nem ter dinheiro no bolso, mas só de você ser uma pessoa que tem um nome limpo, que tem um nome que corre longe das coisas boas que você faz, das coisas boas que você já fez, ou do que você faz, chega primeiro do que o seu dinheiro. Às vezes você não precisa nem ter dinheiro para acessar lugares de pessoas que são importantes na sociedade. E aí, por você ter sabedoria, por você ser uma pessoa zelosa, por você dar testemunho de princípios, você chega nesses lugares. Pessoas importantes vão querer estar perto de você. Muita gente não sabe quanto que a gente tem na conta do banco, né? Porque só se você ficar abrindo a boca e contar para todo mundo quanto de dinheiro que você tem. Mas a pessoa vai saber se você tem uma boa reputação ou não. Dinheiro a gente consegue até esconder, mas a fama, a reputação, o nome, não tem jeito de esconder. Porque fica para todo mundo saber. É uma coisa que fica exposta. Então, o bom nome, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber se você tem, ou todo mundo vai saber se você tem ele sujo. O dinheiro não, você consegue até esconder, mas o bom nome não. Então nós temos que vigiar tudo que a gente faz, porque se a gente for seguir os princípios de Salomão, é melhor a gente guardar o nosso nome, a nossa reputação, do que acumular riquezas. O 2. O rico e o pobre têm isto em comum. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Então nós sabemos que quem nos criou é o Senhor. O rico e o pobre, todos somos iguais perante a Deus. Ele é o nosso Criador. Minha garganta não tá boa, tá? Então, o Senhor nos criou. Quando Ele criou a gente, muitas pessoas não tiveram a oportunidade de nascer herdeiros de uma grande fortuna. Outras pessoas já tiveram essa oportunidade. Fulano já nasceu rico. Vocês já ouviram as pessoas falarem isso? Aquele cara já nasceu rico, ele já nasceu num berço de ouro. Mas muitos não, muitos nasceram em casas humildes, com famílias humildes, ganhando uma quantidade necessária para sobreviver. E aí outros já nasceram em lugares que nem condições tinham para sobreviver se não fosse a ajuda de alguém. Então, Deus nos fez iguais perante a Ele, mas cada um nasceu em uma condição financeira diferente do outro. Mas o que faz você permanecer nesse lugar, o que faz você permanecer nesse lugar de pobreza ou de riqueza, é a mentalidade que você tem. Por quê? Muitas pessoas nasceu sem condições nenhuma de você imaginar que um dia elas poderiam ter uma quantidade satisfatória, viver com fartura. A realidade delas não era assim propícia para que elas tiverem uma vida de fartura. Mas através da mentalidade de não rejeitar as oportunidades que a vida ofereceram, eles se esforçaram, eles buscaram através do trabalho, através de estudo, eles aproveitaram as oportunidades que a vida deu, com toda a força, com toda a garra. Eles se especializaram ao longo da vida e hoje eles têm acesso a coisas que eles jamais imaginavam ter. Então isso é um processo. Mas tem aquela pessoa que nasceu também numa condição financeira difícil, mas por causa da mentalidade dela, ela acredita que ela precisa manter naquele lugar. Ela acredita que não precisa de melhorar,
e que o que ela tem para viver já está ótimo, já está excelente. Se der para pagar as contas, para comer, beber e dormir, para ela já está satisfeita. Então ela não se preocupa em ter sonhos, ela não se preocupa em viver uma vida melhor, ela não se preocupa em proporcionar para a família dela situações melhores, em fazer viagens melhores do que ela já fez, em morar em lugares melhores do que ela já mora, em acessar locais onde pessoas importantes estão. Para ela tá tudo bem, é a mentalidade de escassez. E essas pessoas acreditam que aquilo ali tá tudo bem. Então o que difere o rico e o pobre se ambos foram criados por Deus? São as oportunidades que a vida oferece. Aí cabe a mim e a você aproveitar ou deixar passar. Então nós temos que pagar um preço para viver a vida que a gente quer. Mas nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Nem todo mundo está disposto a abrir mão da zona de conforto para estudar, abrir mão da zona de conforto para trabalhar. Porque não é o trabalho, né, que vai te tornar rico, milionário. O trabalho é uma base, como se fosse assim um chão que você está pisando, mas o que vai fazer você adquirir mesmo a riqueza é você agir com sabedoria, trabalhar com sabedoria, trabalhar seguindo princípios, trabalhar fazendo planos e com sabedoria, porque senão você vai trabalhar e não vai sair do lugar. Você vai trabalhar e nada daquilo que você fizer vai te levar para um próximo nível. Por quê? Porque você não tem uma visão. Ei, Joval, bom dia, saudade de você. Então, se você permanecer nesse lugar, sem uma visão, sem uma perspectiva melhor, sem elevar a sua régua, do jeito que você viver, vai estar ótimo. Então, nós precisamos elevar a nossa régua, precisamos subir o nível, precisamos desejar algo mais. Nós não podemos nos conformar com a situação que nós estamos vivendo, mas o trabalho, ele é necessário. E muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço pelo trabalho. Elas querem que caia do céu, que ganhe na Mega Sena, que venha assim um milagre e cai dentro da casa dela. Mas todo trabalho, toda riqueza, toda prosperidade, ela vem fruto de um trabalho com sabedoria. E nós precisamos estar dispostos a pagar esse preço, né? Vamos ler o versículo 3? O prudente percebe que o perigo, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Olha só, o prudente, a pessoa que é sábia, que é prudente, ela logo vai perceber o perigo e ela vai buscar refúgio. Ela não vai continuar. Às vezes você conhece alguém e a pessoa falando mostra ser uma pessoa maravilhosa, mas quem é prudente logo percebe, tem alguma coisa errada nesse cara, tem alguma coisa errada nessa proposta, tem alguma coisa errada nisso. Dinheiro não é tão fácil assim de conseguir, não é tão fácil assim. Alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está me cheirando bem, não é? O Espírito Santo, ele é especialista em nos dizer isso, em fazer a gente identificar isso. Mas se eu não converso com Deus todos os dias, eu não vou ouvir a voz dele. Por quê? Porque eu só identifico a voz de quem eu escuto todo dia. Se eu tenho um tempo com Deus todo dia, se eu ouço a voz dele falando ao meu coração todos os dias, eu vou identificar quando ele me falar, esse negócio não tá certo. Se eu fosse você, não continuava, tem alguma coisa errada nisso, sai fora. E o inexperiente segue adiante. Por quê? Porque ele não tem experiência, ele não tem sabedoria, ele não tem nenhum conhecimento, ele é inexperiente. Então ele sofre as consequências por ele não ter dado ouvido. Quem é sábio, gente, sente o cheiro do perigo e ele sai fora logo. Ele já vê o negócio dando errado antes de começar.
E a gente tem que treinar isso. Por quê? Quanto mais eu orar, quanto mais eu ler a palavra, quanto mais eu tiver um tempo de oração com Deus, mais eu vou conseguir identificar o que agrada ou não ao Espírito Santo. E mais eu vou identificar a voz dele. Então o Espírito Santo nos avisa que tem algo errado, nos avisa e a gente escuta, então a gente tem segurança, a gente tem refúgio, a gente sai fora, a gente não leva essa consequência que o inexperiente leva. Mas quando a gente não ouve, sempre no final dá errado. Muitas pessoas, até eu mesma, já passei por situações em que eu não quis ouvir, achei que era coisa da minha cabeça, achei que era alguma crença, né, minha, e aí eu não dei ouvido, mas no final o trem não foi bom não. O 4. A recompensa da humanidade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e vida. Gente, esse versículo é maravilhoso. A recompensa, então olha, tem recompensa para você, tem recompensa. Não pensa que está fazendo tudo que está fazendo em vão, não. Porque tem a recompensa, olha, a recompensa da humildade. Toda vida que você for humilde, que você se colocar na posição de humildade e de temor, o temor do Senhor, são riqueza, honra e vida. Todo mundo quer uma vida de fartura, né? Todo mundo quer viver uma vida com a condição financeira melhor do que tem hoje. Todo mundo quer ser honrado pelas pessoas que ama. Todo mundo quer ser honrado, quer ser reconhecido, quer ser amado, quer ser valorizado. E vida, todo mundo quer ter saúde, quer viver muitos anos, quer viver saudável, sem ter que depender de remédio, sem estar em cima de uma cama. Então, a recompensa de quem é humilde e de quem teme ao Senhor é tudo isso. Riqueza, honra e vida. E isso é maravilhoso demais. Você sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus não é você ter medo de Deus. Nossa, eu tenho muito medo de Deus me castigar. Nossa, eu tenho muito medo. Medo não é temor. Temor é um respeito tão grande, tão profundo, que você não tem coragem de fazer nada que você sabe que ele não vai gostar. Mesmo que não tenha ninguém perto de você para te acusar. Mesmo que você esteja sozinho e ninguém vá saber do que você fez. Mas se você tem temor do Senhor, você não tem coragem de desrespeitar Ele. É como se Ele estivesse do seu lado em corpo físico. E você não tem coragem de fazer nada que vá desrespeitar Ele e que Ele não vai gostar do que você fez. É uma forma de respeito tão profunda que não precisa de ninguém estar te vendo para te mostrar se isso agrada ou não. Mas você conhece Ele. E você conhece o caráter dele. E você sabe o que ele gosta e o que ele não gosta. Então você não tem coragem de fazer uma coisa que vai entristecer a ele, ou que vai desrespeitar a ele. E esse é o temor do Senhor. É um respeito muito profundo. E a recompensa de quem teme ao Senhor, quem não tem coragem de fazer nada que não fizesse ali na presença dele, para entristecer a ele, que ele não goste, que ele não aprove. E quem é humilde, recebe a riqueza e a honra e a saúde e a vida. E isso é maravilhoso, porque a vida do ser humano é buscando essas coisas. O ser humano corre atrás disso. É de vida, vive correndo atrás de estar melhor, estar com o corpo melhor, estar com os exames melhores, estar vivendo saudavelmente, vive buscando ser amado, ser honrado, né? Estar bem com as pessoas que você ama e da prosperidade. Então são a chave, é como se fosse assim, uma chave para você ter essas três coisas, você temer a Deus e ser humilde. Então é uma das maiores estratégias do crescimento humano, temer a Deus e ser humilde. Uma das maiores estratégias de crescimento humano. Então você pode não ter nada, mas se você temer a Deus e você for humilde, você vai saber pedir conselhos, você vai saber viver debaixo de mentorias, você vai saber ser liderado por alguém,
Você vai servir mais as pessoas. Ao invés de só fazer por dinheiro, você vai servir, porque você vai entender que servindo as pessoas, você vai estar plantando. E esse plantio vai te devolver depois. Então, quem é humilde consegue servir mais gente. Ele não pensa só na recompensa financeira, ele pensa na recompensa que vai vir depois. Então, é uma chave. Nós precisamos treinar isso na nossa vida, né? O 5. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Olha isso, gente. No caminho do perverso tem espinhos e armadilha. Tá falando aqui, se a gente ler a Bíblia, a gente vai sair fora do perverso, né? Então, se você sabe que aquela pessoa é perversa, se você sabe que ele pratica iniquidade, Deus está te falando que no caminho dele tem espinhos e tem ciladas. Você sabendo disso antecipadamente, quando você identifica que aquela pessoa, ela é uma pessoa perversa, você não pode andar com ela, sabe por quê? No caminho dela, onde ela anda, no caminho que ela passa, se você for andar junto com ela, você vai ser alvo desses espinhos e dessas armadilhas. Às vezes, uma emboscada que era para aquela pessoa, você pega aquela emboscada junto com ela, porque você está andando junto com ela. Às vezes, a armadilha que é para pôr aquela pessoa na cadeia, coloca você junto, porque você estava andando junto com ela. Às vezes, uma bênção que você poderia receber, você não recebe. Por quê? Porque está andando junto com o perverso. E aí vai vir espinho na sua carne. Você vai fazer coisas que aquilo vai ficar ali te ferindo, te machucando, te fazendo lembrar, às vezes fazendo você pagar advogado para sair fora da confusão depois. Às vezes tirando seu sono, tirando sua paz. Então andar com o perverso sem a gente saber é uma coisa. Agora que eu e você sabemos que no caminho deles tem espinhos e armadilhas, nós precisamos identificar e sair fora dessas pessoas. Não pisar onde eles pisam, não andar com eles, não fazer aliança, não fazer negócios, não nos relacionarmos, não andar onde eles andam. Porque senão, aquilo que vai cair sobre eles, você vai acabar pegando de gruja. E isso é muito sério, né? 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Gente, criança não sabe o que quer. Criança não sabe o que quer. Quem sabe o que é melhor para a criança é o pai e a mãe. Criança não tem maturidade para escolher o que ela quer. Ela precisa de alguém com maturidade para indicar o caminho para ela. Então, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Se você quer ver seus filhos sendo prósperos, tendo saúde, tendo sabedoria, tendo honra, você precisa mostrar para eles o caminho que eles têm que andar. Mas não é falando, é você fazendo o que vocês querem que ele faça. É mostrando com as suas ações. Se você quer levar os seus filhos para a igreja, você precisa ir para a igreja junto com eles. Se você quer que seu filho leia a Bíblia, você tem que ler a Bíblia junto com eles. Se você quer que seu filho responda bem às pessoas, você também tem que responder todo mundo muito bem. Se você quer que seu filho seja uma mulher, uma filha, né? Seja uma mulher sábia, você tem que ser uma mulher sábia dentro de casa. Se você quer que o seu filho seja um homem sábio, você precisa mostrar para ele como um homem sábio faz. Então, criança não tem maturidade para fazer, ela vai querer ficar em casa, ela vai querer ficar jogando, ela vai querer ficar vendo televisão, vai querer ficar fazendo o que dá prazer momentâneo. Porque ela não tem maturidade, ela não sabe, né? Discernir.
Então eu e você, nós não podemos dar esse poder de escolha. Hoje eu não quero ir na igreja. Hoje eu quero dormir. Hoje eu tô cansada, eu não quero ir na igreja. Aqui em casa pode ir com bico, pode ir chorando, pode ir do jeito que for. Mas vai, por quê? Porque é uma coisa que nós queremos ensinar para elas. Então a nossa vida é assim, elas precisam seguir o padrão da nossa casa. Vai dar trabalho? Vai dar demais. Vai querer desistir? Vai querer toda hora. Vai querer chegar descabelada na igreja? Às vezes eu já cheguei até sem arrumar na igreja, mas porque eu tinha que arrumar elas. Hoje a Larissa já dá conta de arrumar sozinha e a Mariana eu ainda tenho que arrumar. Mas tem vezes que a Mariana vai pra igreja até sem tomar banho. Por quê? Pra mostrar pra ela que ela tem que ir. Não vai usar desculpa de que não tomou banho, de que não fez isso, não fez aquilo. Não tem. É o dia de ir, é o dia de ir. É a escola dominical de manhã, tá com sono, tem que acordar cedo, tem que acordar cedo. Então não tem conversa, né? Tem que ir, tem que ir. Então é o que eu prefiro ver elas dentro da igreja hoje, mesmo que emburrada. Às vezes não quer ir porque tá cansada, não quer ir por causa disso, daquilo outro, porque vocês sabem como é que é, né? Adolescente e criança. Mas eu prefiro ver elas dentro da igreja hoje e vivendo uma vida, buscando uma vida de comunhão com Deus, buscando uma vida de ser pessoa melhor, aprender os princípios que eu sigo, que o pai dela segue, do que ver ela na internet fazendo coisa errada, do que ver ela indo pra show, do que ver ela indo pra bar depois, do que ver ela envolvendo com drogas, do que ver ela envolvendo com prostituição, do que ver ela misturando com amigas que não servem a Deus. Então, eu prefiro ensinar o que eu acredito que é certo. Então, cada um tem que ensinar o caminho que acha que é certo, né? Eu tenho essa visão. Então, eu ensino para elas o que eu acredito ser certo. E que é fácil não é não, tá? Às vezes a gente tem que abrir mão da gente mesma para poder fazer o que precisa fazer com eles. Se a gente quiser viver no bem bom, a gente não consegue educar filho. Educar filho é uma tarefa muito importante e é uma dedicação total. Às vezes, literalmente, eu tenho que abrir mão de mim. Bom dia, Marcelo. Tenho que abrir mão de mim, das minhas coisas mesmo, para poder ensinar alguma coisa para elas. Ensinar, educar e mostrar. Porque eu não posso mostrar só falando, eu tenho que mostrar fazendo. Então, realmente é uma entrega. É uma entrega. E quem é egoísta não consegue se entregar. Às vezes o pai é egoísta, pensa só nele, só no bem-estar dele. Não consegue se entregar para educar um filho. Às vezes a mãe é egoísta, pensa só no bem-estar dela, na vida dela, na zona de conforto dela e não quer sair do lugar para poder fazer as coisas para educar o filho. E realmente a educação dá trabalho. Mas, como a gente não quer que eles se desviem, né? Com o passar dos anos, igual fala aqui mesmo, com o passar dos anos não se desviará deles, eu preciso ensinar desde pequeno. Desde a primeira infância, para que isso, quando elas cheguem na idade adulta, elas nunca venham se esquecer o que eu ensinei, né? Nunca venha se esquecer. Então eu preciso fazer isso hoje. Então, a gente sabe que igreja não salva ninguém. O que salva é Jesus pelo meio da sua graça, né? Nós sabemos disso. Porque muita gente fala, mas eu preciso levar meu filho para a igreja? Eu levo porque eu acredito nisso, né? Porque eu prefiro ver ela naquele lugar do que fora daquele lugar. Mas a gente sabe que o que salva você é uma vida de comunhão com Deus, que você confesse que Ele é o Salvador da sua vida, é Jesus por meio da graça dele. Mas eu prefiro colocar minhas filhas num ecossistema que eu acredito que é saudável. Anota essa palavra aí, ecossistema. Ecossistema é lugar certo, com as pessoas certas, com o conhecimento certo. Se você está no lugar certo, se nesse lugar tem as pessoas certas, e se você recebe conhecimento certo nesse lugar, não tem como dar errado. Não tem como dar errado.
Então nós precisamos ter um ecossistema saudável para educar os nossos filhos. Nós temos que levar eles a lugares saudáveis, que vá ter pessoas saudáveis e que vá ter conhecimentos saudáveis. Eu não consigo educar meu filho com princípios se todo dia eu levar ele para o bar para beber comigo, se todo dia eu levar ele para um show de música do mundo onde ele vai ver sexo, droga, álcool, bebida. Eu não consigo educar meu filho se eu for uma pessoa que não cumpre princípios. Então eu preciso estar no lugar certo, com as pessoas certas e com o conhecimento certo para eu transformar a mentalidade, a minha e a dos meus filhos, para que eles nunca se desviem desse lugar. Aí vamos lá no 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, se você não quer ser escravo de ninguém, não pega dinheiro emprestado com ninguém. Se você não quer ser escravo, tá aqui na palavra, ó. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. É bíblico, tá? Se é bíblico, a gente tem que vigiar. Eu já precisei de pegar dinheiro emprestado com o Eric, quando a gente passou pelo que passou. Quando a gente foi abrir a empresa, a gente não tinha dinheiro mesmo. Não tinha um centavo. O que a gente tinha era o seguro-desemprego. Por quê? Porque nós não tivemos educação financeira desde que a gente... Eu nunca tive educação financeira. Nunca estudei sobre isso na escola. Minha mãe nunca me ensinou. Eu nunca fiz curso sobre educação financeira. Então eu não tinha educação financeira. Eu podia ganhar um salário e podia usar uma parte dele e ter guardado o resto. Podia, mas eu nunca tive educação financeira. Então eu não usava meu dinheiro da forma correta. Então por isso eu nem ele, nós tínhamos nenhuma reserva. A responsabilidade era de quem? Nossa. Por quê? Porque você pode ganhar 1.000 ou pode ganhar 10.000. É a mesma história. Ganhando 1.000 ou 10.000 é a mesma história. Você tem que usar 60% do seu salário para viver e os outros 40% você tem que guardar. Então, a gente não tinha essa mentalidade que a gente tem hoje. Então, por isso a gente não tinha um centavo. Então, o que aconteceu? Para a gente poder traçar o plano, lembra ontem da aula? A gente traçou o plano. O plano foi muito bem trabalhado, porque não basta só traçar o plano tem que ser muito bem trabalhado. E precisava de alguém para financiar esse plano, e a gente não tinha. Então, o que a gente fez? Pegou dinheiro emprestado com a minha mãe, pegou dinheiro emprestado com o meu cunhado, pegou dinheiro emprestado com a minha cunhada, pegou dinheiro emprestado com o meu sogro, pegou dinheiro emprestado com o banco da minha mãe, pegou dinheiro emprestado com o banco do meu sogro. E pensa, e com o meu banco também eu peguei dinheiro emprestado e o Eric pegou com o banco dele. Olha a quantidade de gente que a gente teve que pagar. Aí, quando começou a vender, assim, a primeira venda, a gente já começou pagando. E aí já pagava um, no outro mês já foi pagando o outro, e já foi pagando, e a gente pagou todo mundo rapidamente. Por quê? Porque o que a gente não queria era dever ninguém. Porque a gente sabe como é difícil você dever alguém. E aí a gente foi pagando, pagou todo mundo. Assim que a gente começou a vender. Não teve essa de usar o dinheiro, de guardar o dinheiro. Foi assim, vendeu, pagava as dívidas e pagava as pessoas que a gente tinha pegado dinheiro emprestado. E foi fazendo isso, enquanto não ficou livre. E na Bíblia tem uma promessa de que quem serve a Deus emprestará a muitos e não pegará emprestado. Essa promessa é linda, né? Se a gente serve a Deus, a gente será canal de bênção para emprestar a muitos, mas a gente não precisar tomar emprestado. E essa promessa, hoje eu tenho vivido ela, graças a Deus. A gente sempre tem usa o que precisa, né? A gente não exagera, a gente sempre economiza, a gente usa realmente o que precisa. A gente tem condição de manter sem precisar de pegar dinheiro emprestado. Então isso já é uma promessa do Senhor se cumprindo na nossa vida. O 8. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. É muito forte. Quem semeia injustiça colhe a maldade. Se você semeia a injustiça, não tem como você colher uma coisa boa, gente.
A injustiça é uma injustiça, é uma desgraça que você vai colher. Desgraça é a falta de graça. Ninguém quer andar com uma pessoa sem graça. Ninguém quer andar com uma pessoa caída, sem a graça de Deus. Todo mundo que é bem resolvido na vida, todo mundo que é próspero, quer andar com pessoas prósperas também. Não quer andar com pessoas sem a graça de Deus. E o castigo da arrogância será completo. Será completo por quê? Solidão, desprezo, o castigo. Você será desprezado. O ser humano não suporta ser desprezado e não suporta viver em solidão. São duas coisas que destroem a saúde física e emocional do ser humano. É você viver desprezado pelas pessoas e você viver na solidão. Isso sim acaba com a saúde emocional e saúde física de qualquer pessoa. O ser humano não suporta isso. Mas o ser humano que sempre anda com injustiça, ele vai colher isso. Ninguém quer estar perto. 9. Quem é generoso será abençoado. Então, olha que promessa linda. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Reparte o pão que tem com o pobre. Reparte a sua provisão, aquilo que você recebe, aquilo que você tem, com o pobre, aquele que não tem condição. Nós temos pessoas que nós sabemos que elas têm condições de trabalhar, mas elas não trabalham porque elas preferem viver uma vida de pedir, né? Mas nós conhecemos pessoas que estão em cima de uma cama hoje e não têm condições de trabalhar. E eles têm uma família para manter. Então essa pessoa não tem condição de trabalhar e nós podemos ajudar, né? Se a gente conhece alguém nessa situação. Nós temos pessoas que têm problemas mentais e que não têm condição de trabalhar e nós podemos ajudar. Então repartir o pão com o irmão, quem é generoso será abençoado, pois reparte o pão com o pobre. Nós conseguimos identificar quem são as pessoas que têm condições e as que realmente não têm condições. Se não for uma intervenção de uma bênção de Deus, de uma pessoa ali para ajudar a manter aquela família, elas não vão ter condições nenhuma de receber o básico, a comida, o que vestir. Então, quando eu e você conhecemos pessoas assim que estão próximas a nós, a promessa de Deus é que nós seremos abençoados quando nós ajudarmos essas pessoas. Se você conhece alguém nessa condição e você tem condição de dar uma visita para poder ajudar num serviço de casa, um abraço, uma palavra, levar uma mensagem de ânimo para essa pessoa, de você prestar um serviço a ela. Às vezes você não tem condição financeira de ajudar, mas você pode prestar serviço com o seu tempo. Às vezes você pode ajudar nem com 10 reais, nem comprar um gás, ou pagar uma conta de luz, uma conta de água, ou pagar um boleto de um plano de saúde. Às vezes a gente tem condição para isso, tem pessoas perto de nós e a gente fecha os olhos, pensa só em nós e não tem condição de ser generoso com as pessoas. E isso não vai nos abençoar. O que vai nos abençoar é nós sermos generosos, abençoando as pessoas que não têm condições. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Gente, isso aqui é muito forte, tá? Quando nós mandamos embora o zombador, a gente demora tanto tempo para descobrir que se a gente cortasse o mal na raiz, os problemas da gente acabariam, né? Às vezes a gente fica com pessoas que causam contendas, brigas, confusão do lado da gente o tempo inteiro por uma questão, acho que dependência emocional, ou porque alimenta um vício da gente, um vício emocional da gente. Porque não tem lógica. A palavra fala que quando se manda embora o zombador, a briga acaba. É só a gente cortar esse vínculo, cortar essa pessoa da nossa vida, cortar da nossa empresa, cortar como cliente. Tem cliente que a gente tem que demitir, tá, gente? Tem cliente que para você ter paz, saúde emocional e viver assim, sem fardo, você tem que demitir. E
Tem pessoas, amigos, que a gente também tem que demitir. Tem vizinhos que a gente tem que demitir. Então, nós precisamos identificar essas pessoas e crer na promessa de Deus, que se você cortar, mandar embora, tirar da sua vida, a briga vai acabar. A confusão vai acabar. Cessam as contendas e os insultos. Olha só. Por que eu e você demoramos tanto tempo para tirar de perto de nós essas pessoas que são briguentas, fofoqueiras, mentirosas, arrumadeira de confusão, causadora de problema, causadora de contenda? Se a gente já conhece que a pessoa é daquele jeito, a gente fica alimentando aquela pessoa perto da gente por causa de algum vício que a gente tem. Porque não há competência que pague a paz. Talvez a pessoa fique, tô com ele porque ele é muito competente. Tô com ele porque ele me serve de alguma forma. Tô com essa pessoa ainda porque essa pessoa é muito bom colaborador. Mas não há competência que supere a paz do ambiente de trabalho. Não há competência que supere você ter paz na hora que você chega em casa e você não tá com aquele problema na sua cabeça. Não há dinheiro que compense você receber de um cliente que compense a paz que você vai ter se você demitir ele. Tem pessoas que são arrumadeiras de confusão mesmo, que são causadoras de problema e causa problema na sua vida e leva até para dentro de casa. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Olha, que coisa mais bonita. Quem ama a sinceridade de coração. Nós precisamos amar a sinceridade. Nós precisamos ser amigos da sinceridade. Ter ela do nosso ladinho todos os dias, sermos pessoas sinceras, amar falar a verdade, amar quem fala a verdade com você, amar quem é sincero com você, amar as pessoas que falam a verdade com você. Porque se você amar a sinceridade e se você se expressar com elegância, gente, é muito forte isso aqui, se expressar com elegância. Tem gente que não sabe se expressar com elegância não, tá? Isso aqui não é de dinheiro, não. Tem gente que tem dinheiro, mas não sabe se comunicar. Se expressar com elegância é você falar no tom de voz certo. É você usar a emoção certa na hora certa. Porque muitas vezes as pessoas usam emoções exageradas em situações que não eram para ser usadas. Nós precisamos aprender a nos expressar com elegância, conversar direito, resolver problemas de forma saudável, sem desequilibrar, sem gritar, sem berrar, sem ficar esperneando, sem ficar chorando. Conversar de forma saudável, se expressar com elegância, saber se comunicar, saber onde que você vai ir, saber com quem que você vai andar, porque isso vai te colocar na presença do rei, vai te colocar na presença de pessoas importantes, na presença de pessoas que governam, na presença dos mais influentes, na presença dos mais importantes. Agora, se você só sabe gritar ao invés de conversar, se você só sabe dar patada nas pessoas ao invés de reagir com sabedoria, se você, quando entra no seu ouvido, da mesma forma já sai pela boca e você não pensa antes de falar, você nunca vai ser indicado para perto de pessoas que têm autoridade, que mandam, que são influentes, que são poderosas. Porque você não sabe se portar num lugar desse. Então nós precisamos aprender a falar com elegância, a se comportar com elegância, falar com sabedoria, para que nosso nome ele seja falado na presença dos importantes, na presença das pessoas influentes, nos lugares que a gente jamais imaginava pisar, no meio de pessoas influentes de alto padrão. Porque se você se comportar de forma grosseira, ignorante, falando, gritando, sem saber discutir, porque nós podemos discutir qualquer assunto, mas nesse tom de voz que eu estou conversando com você. Quando você grita, você já perdeu.
Ninguém que é importante quer gente pirracento, porque nós somos adultos maduros. Se a gente não souber conversar como adultos maduros que somos, a gente vai ser tratado como criança. É criança que faz birra, é criança que fica com pirraça, é criança que fica gritando porque não tem ainda domínio sobre as emoções, é criança que fica dando patada no outro porque a criança não tem ainda sabedoria. Então nós precisamos nos comportar como adultos para que nós possamos ser chegados até a presença do Rei. 12. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas Ele frustra as palavras dos infiéis. Isso é forte. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento. O 13. O preguiçoso só diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Então o preguiçoso não tem coragem de sair para trabalhar não, né? Não consegue. Por quê? A desculpa que ele fala aqui na palavra. Tem um leão lá fora, serei morto na rua. Enquanto a gente fica falando, eu matei um leão por dia. O preguiçoso fala, eu saí lá fora pro leão me comer? Tem um leão lá fora. Realmente, gente. Se a gente for olhar o que a gente tem que enfrentar para poder prosperar, a gente arrega, né? Mas nós não podemos olhar. Por quê? Porque a gente tem a força do trabalho. E a prosperidade está ligada diretamente ao trabalho, igual eu já falei. O trabalho é a base para você prosperar. Mas a chave é a sabedoria. Então, você vai usar a sabedoria trabalhando. Não tem jeito de você ter sabedoria e ficar deitado no sofá com o braço cruzado, esperando cair uma prosperidade no seu colo. Todos que prosperaram na palavra do Senhor trabalharam muito e usaram a sabedoria junto. Não tem prosperidade sem trabalho. Trabalho é a base. E quem não ama trabalhar, infelizmente, também não terá prosperidade, né? Vamos para o 14. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Olha isso. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Então, só dela conversar com você já está te levando para debaixo da terra. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Então, nessa cova profunda que essa mulher imoral, ela está abrindo, vai cair dentro dessa cova quem estiver sob a ira do Senhor, quem estiver debaixo da ira do Senhor. Hoje, com a rede social, é muito mais fácil essa comunicação imoral, né? É muito mais fácil, é muito mais rápido. As pessoas fazem as coisas escondido na rede social, recebem mensagem escondida do marido, escondida da esposa na rede social. E assim, nós precisamos preservar o que a gente ouve e preservar o que a gente fala. Porque o preço da conversa imoral, ele é um preço muito alto. E, gente, tem um princípio que é a santidade. A exclusividade, quando você põe esse anel aqui no dedo, ó. Quando você coloca essa aliança naquele dia do seu casamento, você se torna exclusivo daquela pessoa. Você não tem mais que compartilhar nada com outra pessoa. Às vezes, por uma ferida emocional sua, um desejo de elogio, porque você não teve elogio na infância, aí você aceita cantadas por seu pai e sua mãe não te encherem de elogios, não cuidarem da sua identidade na infância. Você só recebeu xingamento, só falando que você era coisa ruim, todo dia, toda hora seus pais falando que você era coisa ruim, apanhando. A sua identidade ficou toda distorcida, você não sabe o seu valor. E aí o que acontece? Aí quando vem uma pessoa te elogiar, mesmo casado, você recebe aquilo assim como um bálsamo na sua vida.
E aí, como você não sabe do seu valor, você não sabe a sua identidade, não sabe quem você é, aí você vai aceitando hoje, e aceita amanhã, e aceita depois de amanhã, e vai aceitando, daqui a pouco você já tá lá dentro daquela cova. Você já caiu naquela armadilha, você já caiu naquela cilada, e aí as coisas na sua vida começam a dar errado, e você não sabe por quê, mas você tá lá, ouvindo, gostando, massageando seu ego, fazendo você se sentir muito melhor, se sentir uma pessoa, nossa, eu sou o cara, nossa, eu sou a tal. E aí, isso vai massageando seu ego, com pouco, já tá tudo desandado, você não sabe mais o que você vai fazer da vida. Com pouco a família está destruída e você está lá dentro daquela cova. Por quê? Porque não conhece a palavra do Senhor. Porque se conhecesse, você ia saber que a conversa da mulher imoral ou a conversa do homem imoral é uma cova profunda. É uma cova que te leva realmente, você destrói sua família, você enterra tudo que você conquistou ali dentro daquela cova. Cova é lugar de enterrar. Você enterra, você joga ali dentro e perde. E aí, só vai cair nela quem estiver sob a ira do Senhor. Então não tem dinheiro que pague você bloquear uma pessoa que começa a te fazer elogios, por exemplo, assim, que você sente que aquilo já não é uma coisa saudável. Às vezes, na rede social, a gente recebe mensagens, né? Mas que a gente entende que é uma coisa tranquila. Mas tem pessoas que não vê que a gente tem aliança no dedo, não vê que o marido tem aliança no dedo, não vê que a mulher tem aliança no dedo, e aí começa a mandar umas mensagens estranhas. E aí você precisa de bloquear aquilo ali. Não responder, não continuar, não incentivar, não agradecer. Por quê? Porque você precisa fazer essa pessoa entender que você tem princípios. Quando você agradece, quando você é cordial com pessoas que ficam te cantando, você está mostrando para ele que você está gostando demais daquele elogio, você está gostando demais, aquilo está fazendo muito bem para você. E a pessoa continua, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então é um elogio hoje, é outra amanhã, é outra coisa aqui. E aí você começa a pensar coisa que não devia e já está pecando só por isso. Agora o 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Então a criança ela ainda não tem sabedoria para poder discernir o que ela vai fazer ou não. Ela faz coisa boba mesmo, faz coisas erradas, faz no ímpeto, ela faz no reflexo dela. E o que a gente tem que fazer? A vara da disciplina a livrará dela. A vara, o que o pastor usa na mão para guiar a ovelha? É uma vara, né? Aquela vara que dá a direção, não é a vara do pé de goiaba, tá? Muita gente por muitos anos ensinou que a vara era a vara do pé de goiaba que tinha que enfiar na perna dos meninos. Isso não é certo, gente. Isso é agressão física. Vocês precisam aprender a educar os filhos sem agredi-los fisicamente. Porque vocês estão gerando marcas na vida dos filhos de vocês que vão por toda a vida deles. Eles não sabem quem eles são, sendo agredidos pelas pessoas que eles mais amam na vida. As pessoas que deveriam dar proteção estão agredindo fisicamente os filhos. Isso não é amor. Você falar que bate porque ama, você está mentindo. Dar uma palmada na bunda pode corrigir, mas deixar seu filho quase morto no chão de tanto apanhar, isso não é amor. Muita gente confunde. Essa vara é a vara do cajado do pastor, a vara que dá direção à ovelha, que puxa a ovelha para cá, que vem para cá, que leva ela no caminho, porque ela não enxerga bem. A ovelha é igual a uma criança. Ela não raciocina, ela não enxerga longe, ela precisa da vara do pastor, do cajado do pastor para conduzir ela. O pastor não bate na ovelha, ele educa ela, mostrando onde que ela tem que andar. Nós temos que fazer isso com o nosso filho, levar eles para o lugar da disciplina. Deixar de castigo, conversar, tirar o que mais gosta, dar uma palmada na bunda. Mas isso é correção. Agora, o resto é agressão física.
Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Então, pessoas que oprimem o pobre, que fazem alguém trabalhar sem receber o salário digno, faz alguém trabalhar com salário escravo, ou faz alguém trabalhar e desmerece o trabalho e paga e não paga. Isso é oprimir o pobre, fazer uma pessoa te servir e você não remunerar ela conforme ela merece, para enriquecer-se. Quer dizer, ao invés de você pagar, você está só se enriquecendo e não pensa em abençoar a vida de quem te serve. Isso, ou quem faz cortesia ao rico, quem fica dando presentes ao rico, querendo se dar bem, quem fica fazendo não é suborno, né? Mas querendo aparecer, querendo engrandecer uma pessoa que é rica com segundas intenções, essa pessoa passará necessidade. Então Deus abomina coisas desonestas. Tanto desonesto na hora de pagar a uma pessoa que te serve, quanto desonesto para poder ficar tentando comprar amor, comprar atenção, comprar acesso, comprar decisões. Isso é uma coisa desonesta, né? 17. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Nós precisamos aplicar o nosso coração ao ensino do Senhor e ouvir o ditado dos sábios, né? Nós podemos ser flexíveis, mas até onde chega perto de quebrar um princípio. Será uma satisfação guardá-los no íntimo. Então, guardar esse ensinamento no íntimo será uma satisfação. E tê-los todos na ponta da língua. Então, olha, eu vou guardar os ensinamentos do Senhor, eu vou guardar os ensinamentos do sábio, de ponto que eu vou ter ele na ponta da língua. Eu vou decorar, eu vou entender, eu vou saber, eu vou buscar todo dia, até eu ter ele na ponta da língua, até eu não precisar de consultar mais nada para eu saber. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Então, para que você confie no Senhor, hoje eu vou te ensinar. Por quê? Porque você só aprende a confiar no Senhor quando você lê as palavras e você conhece quem é o Senhor e você conhece o que Ele pode fazer por você. Já não lhe escrevi conselhos e instruções. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança para que você responda com verdade a quem o enviou? Olha só. Não explore os pobres. Agora ele vai começar a dar a lista do que você tem que fazer. Pensa aqui comigo, ó, no 22. Não explore os pobres por serem pobres. Não explore as pessoas que não têm condições igual a você tem. Não explore. Deus está te ensinando qual é o caminho aqui da sua prosperidade, ó. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Depois, pois o Senhor será advogado deles. Então quem vai ser advogado deles é o Senhor. Então pensa bem se você quer oprimir o pobre ou oprimir o necessitado, porque eles têm um advogado. É o Senhor quem vai julgar a causa deles. É o Senhor quem vai advogar por eles. Então eu e você, sabendo que o advogado dos necessitados e dos que não têm condições é o Senhor, nós vamos querer saber se a gente vai entrar nessa disputa? Eu não vou querer, porque o advogado deles é o Senhor. E despojará da vida os que os despojarem. Então, olha só. Não se associe com quem vive de mau humor. Gente, olha esse versículo. Não se associe com quem vive de mau humor. Não fica perto de quem está mal-humorado, senão você vai ficar mal-humorado igual ele. Não tenha amigos que reclamam o tempo todo, senão você vai estar reclamando igual a ele. Não fica perto de gente que só vê o lado negativo, senão você vai ver o lado negativo igual a ele. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Meu Deus! Se você conhece gente que falou ele já está nervoso, a palavra está falando. Não ande na companhia de quem facilmente se ira. Se você é essa pessoa que facilmente se ira, a Bíblia ensina que as pessoas não podem andar perto de você, hein?
Imagina só, na hora que você vê que não tem ninguém andando junto com você, não tem um amigo, não tem nada, é porque a palavra é clara. Não se associe com quem vive de mau humor. Gente, olha aí. Será que eu e você estamos sempre andando de mau humor? Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Nós precisamos selecionar as pessoas porque nós somos produto do meio. Nós precisamos escolher o nosso ecossistema. Pessoas que falam mal, que se irritam, que brigam, que arrumam confusão, não pode estar no nosso ecossistema. Por quê? Porque nós somos produtos do meio que a gente vive. Nós somos a média das pessoas que a gente anda. Se você anda com gente que arruma confusão, daqui a pouco você está igual ele, arrumando confusão qualquer hora. Se você anda com gente que não tem sabedoria para falar, que só anda gritando, só anda brigando, berrando, você vai fazer igual a ele. É a Bíblia que fala isso, não é eu não. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. 25. Do contrário, você acabará... Gente, olha isso aqui. Do contrário, você acabará imitando essa pessoa e cairá em armadilha mortal. Gente... A própria Bíblia fala que a gente tem que ter o nosso ecossistema. Você não pode andar em companhia de pessoa que fica de mau humor e que rápido se ira, senão você vai cair numa armadilha mortal e vai imitar tudo que ela faz. A Bíblia ensina inteligência emocional, tá? Nos cursos de inteligência emocional que eu faço, fala que nós somos produtos do meio que a gente vive. Se a gente anda com gente que reclama, a gente vai reclamar. Se a gente anda com gente que faz coisa errada, a gente vai fazer coisa errada. E é realmente isso, porque, senão você irá imitar essa pessoa e vai acabar imitando a conduta dela e vai cair em armadilha mortal. Quer dizer, armadilha mortal é a armadilha que vai te matar. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Meu Deus, nós não podemos ser fiadores de ninguém, porque na Bíblia é claro, não seja como aqueles que fecham negócio com aperto de mão. Cara, vou fazer. Cara, muito bem, obrigada, vem cá, vamos fazer negócio. Ou ser fiador de dívida. Não, eu pago para você. Não, pode fazer, eu te dou meu nome. Você pode pegar no meu nome lá na loja. Eu vou financiar sua dívida. Olha só, nós não podemos ser fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que você vai correr o risco de perder até a cama que você dorme? Se você vai financiar a dívida de alguém que você mesmo não tem condição de pagar, você vai perder até a cama que você dorme, tá? Pensa bem. Pensa bem em onde que a gente pode entrar. Tem pessoas que não têm, assim, sabedoria e pedem a gente coisas que a gente não pode fazer, né? Mas eles acham que a gente pode. Aí se a gente vai financiar uma coisa dessa, a gente corre o risco de perder até a nossa casa, até um lugar para dormir, até o que comer. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Não mude de lugar, tudo que fazer com sabedoria, com honestidade. Não mudar os marcos de lugar é para você não falar que a sua propriedade é maior do que é. É você não falar que você tem mais do que você tem. É você não falar que isso é seu, sendo que não é. É você tomar posse de uma coisa que não é sua. É isso aqui, não mudar os marcos que limitam as propriedades. Lá na roça, meu sogro mora num sítio, né? Aí vai subindo assim, tem as marcas do limite da direita e da esquerda dele. Então, se ele ultrapassa aquele limite, ele está ultrapassando uma propriedade que não é dele. Aí se ele chega lá de noite e muda o marco de lugar, ele está pegando um pedaço da propriedade do outro. Isso é ele invadir uma coisa que não é dele. Então, quando a palavra fala aqui que nós não podemos mudar os marcos de lugar, é porque a gente não pode acessar o que é de outro falando que é nosso. Pegar uma parte da outra pessoa de forma escondida, de forma ilícita, aproveitar do que não é nosso, sabe? Agora, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Você, meu amigo, minha amiga, sábio, já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real,
não trabalhará para gente obscura. Meu Deus. Se você, gente, faz um serviço, seja na sua casa, serviço de casa, seja na rua, seja na igreja, seja onde que for, mas se te deu um serviço para fazer, se você é responsável por executar um serviço, faça com excelência. Por quê? Porque você precisa ser habilidoso em seu trabalho para você ser promovido ao serviço real. Para você ser encontrado por grandes nomes, grandes autoridades, pessoas importantes, pessoas que te pagam muito dinheiro, pessoas que vão te colocar em outro nível, você precisa ser habilidoso no que você faz. Então não adianta a gente fazer meia boca. Se você vai ser professora, que você seja a melhor que você pode ser. Se você vai dar aula de instrumento, que você possa dar a melhor aula de instrumento que você vai fazer. Lembra de Davi? Ele foi colocado na presença do rei porque ele tocava a harpa muito bem. Ele não era como os outros tocadores. Ele tocava muito bem. Então ele era excelente. Ele era esse versículo aqui, ó. Ele era habilidoso. Então por isso ele foi colocado na presença do rei. Ele foi encontrado, ele foi visto. Não pensa você que alguém não vai ver o que você está fazendo. Seja dentro de casa, seja na internet, seja na igreja, seja na empresa que você trabalha, seja onde que for, que você execute um trabalho, tem pessoas te observando. O tempo inteiro tem pessoas te observando. E aí, para você subir de nível, ser levado na presença do rei, executar um trabalho real, você precisa fazer aquilo muito, muito, muito bem feito. Da melhor forma que você puder fazer. Porque sempre tem alguém te olhando. Se você for especialista no que você faz, se você fizer da melhor forma, dominar aquilo, ninguém é páreo para você naquilo que você faz, você vai ser colocado na frente das maiores autoridades desse mundo. Aí a pessoa vai falar, cara, quando te encontrar, nossa, fulano falou muito bem de você. Fulano falou que você é isso, falou que você é aquilo, falou que você é aquilo outro. Olha para você ver. A sua fama vai correr longe por causa do serviço que você entrega. Então quem faz o que faz de qualquer maneira vai andar com os plebeus. Não vai andar com os reis, vai andar com a plebe. Se você está fazendo o seu serviço de qualquer maneira só para poder passar o tempo, vai andar com os plebeus. Mas se você está se especializando, se você está fazendo curso, se você está fazendo mentoria, se você está buscando recursos nos livros, se você está estudando para fazer o que faz, você vai ser especialista no que você faz. E daí você vai ser colocado na presença de reis. Então, tem gente que é meia boca a vida inteira, né? Tudo que faz meia boca. E aí, o nome dele nunca vai ser destacado. Ele nunca vai destacar naquilo que ele faz. Por quê? Porque não se entrega. Faz de qualquer maneira. Faz só para passar o tempo. Faz só para ganhar o dia e pronto, e acabou. Então, nós sabemos que a matemática da Bíblia, gente, ela é exata. É como se fosse uma conta de 2 mais 2 são 4. É como se fosse uma matemática mesmo. Se você faz com excelência, você vai ser colocado na presença de reis. E hoje a gente vê isso, eu vejo isso na nossa marca. O Eric, ele sempre foi muito dedicado em tudo que ele faz. Se ele ia fazer uma coisa, ele fazia aquilo da melhor forma que ele podia fazer. Se ele ia entregar, na época que a gente se conheceu, ele fazia sabonete para vender. Sabonete daqueles assim, de bichinho. E aí ele fazia o sabonete, ele colocava olho no sabonete, ele comprava forminha, fazia com fragrância, mudava de cor. Então ele sempre fazia uma coisa diferente do que vendia. Sempre ele fazia com muita excelência. Depois ele começou a fazer perfume para vender réplica de perfume. Então os perfumes dele vendia demais. Eu vendia na minha faculdade, eu vendia na loja que eu trabalhava. Então destacava. Por quê? Porque ele fazia e ele não aceita até hoje fazer nada meia boca. Se for para fazer alguma coisa, tem que ser do melhor do melhor. Então, para trabalhar com ele, a pessoa tem que ter também essa pegada de fazer sempre o melhor. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma régua muito alta, ela não aceita nada meia boca. Então, para andar junto com ele, você tem que estar assim, ó, especializando, fazendo o melhor do melhor do melhor que você pode fazer, porque uma pessoa
que tem padrão excelente, dificilmente ela vai aceitar uma pessoa meia boca fazendo qualquer serviço para ela. Então, até hoje, né, com o desenvolvimento de produto, com tudo que ele faz, se em qualquer área da vida dele, o que ele vai fazer é com excelência. Então, ele quer fazer o melhor. E aí, o nome dele não precisou de muita coisa quando a gente lançou a nossa marca. Por quê? Porque tudo que ele fazia com excelência. O nome dele já rodava, o nome dele, a fama dele já rodava. Então, ele teve excelência na hora que a gente lançou o nosso produto, porque todo mundo conhece o produto, conhecia a qualidade dos produtos que ele fazia. Então, quando a gente lançou, não teve dúvida. Foi lançar e vender tudo e vender venda futura. Porque era excelente, foi colocado na presença de pessoas muito importantes e o padrão de excelência dele é conhecido por todos. Então, isso é uma coisa que a gente pode provar, é uma promessa que está aqui na palavra e a gente vive essa promessa, porque realmente é verdade. Então, esse foi o nosso devocional do dia 22. Espero que a palavra do Senhor tenha falado ao coração de vocês, tanto como falou na minha. É um capítulo muito lindo, né? Tem 2 versículos aqui que mexem muito com a minha vida, que é o versículo que está lá no início, que aquela recompensa da humildade e do temor do Senhor. Se você tem humildade e você teme ao Senhor, você vai ter riqueza, prosperidade e saúde. Esse versículo é muito maravilhoso, né? E tem um outro também que eu grifei. Deixa eu ver. Perdi aqui agora. Eu sei que é um capítulo. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de uma boa estima vale mais que prata e ouro. Então, esses 2 versículos são fundamentais para a gente viver a nossa vida, né? Ter uma boa reputação, dar um testemunho para que o nosso nome chegue a lugares que a gente jamais imaginou que fosse chegar. Não andar com pessoas que são briguentas, arrumadeiras de confusão e que se irritam facilmente, porque senão a gente vai ficar igual a essas pessoas. E a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então são versículos assim, chaves para a gente viver uma vida com Deus, né? Então muito obrigada a todos vocês pela presença aqui nessa quinta-feira. Amanhã tem mais às 9 da manhã. Nós vamos estudar o 23. O 23. Quem quiser ler ele antes, fique à vontade. Mas quem não tiver tempo de ler, amanhã a gente lê junto aqui e já vai discutindo. E aí, gente, nosso deverzinho de casa. Escrevam quais as fichas que caíram na aula de hoje. O que você teve assim uma lâmpada que acendeu na sua mente, que você linkou com alguma coisa que você faz, ou que você linkou com alguma coisa que você aprendeu, e coloca no papel o que você aprendeu com o capítulo 22, qual a decisão que você vai tomar na sua vida a partir de hoje com os ensinamentos do capítulo 22. Decisão tem poder nas decisões. Decisões levam a gente para um outro nível, tá? Leva a gente para o nível de consciência e tomada de atitude. Então, muito obrigada. Fiquem com Deus. Vou encerrar a live aqui. E até amanhã. Beijo no coração. Amo a vida de vocês. Que Deus abençoe a nossa quinta-feira, né? Nos guardando, nos dando acessos. E onde a gente chegar, que a luz do Espírito Santo possa estar em nós. Amém? Um beijo. Tchau para vocês.